Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a essa nova etapa de aprendizagem. Hoje nós vamos fazer um pequeno remember, ou seja, nós vamos lembrar, né, de alguns tópicos já mencionados aí no assunto termoquímica. Começo com vocês então aí o estudo ou reestudo da termoquímica. Bom, quando falamos em termoquímica, eu deixo a vocês aí essa primeira pergunta. Quantas calorias gastamos? Opa, perceba então que termoquímica vai dar ênfase a calorias. Palavra esta muito empregada por nós no nosso dia a dia. Então começamos aí com uma pessoa, né, que tem uma massa corporal aí de 60 quilogramas e onde ele vai destinar aí um tempo diário de 30 minutos para a realização de algumas atividades. Aproveitando, aconselho a vocês a fazer algumas dessas aí. Eu estou até tentando fazê-las também. Bom, veja, alongamento. Você vai ter aí um custo calórico de 90 quilocalorias. Aproveitando, ó, dica, quilocaloria, gente, né, é uma unidade para representar uma quantidade de energia. Ela também pode ser expressa, como acontece nos rótulos dos alimentos, em quilojoule. Então existe uma relação, inclusive matemática, para converter quilocaloria para quilojoule, ou quilojoule para quilocaloria. E qual que é a relação matemática? A relação é, para cada 1 quilocaloria, nós temos 4,18 quilojoules. Ok? Bom, olha só, para quem aí é bom, né, para andar de patins, olha o custo que você tem nessa pequena atividade de 30 minutos. Até mesmo dormir, descansar um pouquinho, mas não o dia todo, também tem um custo calórico de 30 quilocalorias. Levar o cachorro, né, o dog, para fazer um pequeno passeio, 150 calorias. Não esquecendo que essas atividades, né, é de 30 minutos. Vamos aproveitar também, vamos arrumar a nossa cama, vamos aprender aí já a deixar a nossa vida mais organizada. Bom, tirando essa ideia inicial de quanto gastamos, nós vamos então realmente agora, tá, passar aí para o estudo da termoquímica. Então, o que a termoquímica estuda? Se vocês observarem, abaixo aí nós temos um pequeno prato, né, cheinho de alimentos, e ao lado nós temos uma fogueira. O que essas duas figuras, né, têm em comum? Conseguem responder? Bom, vou dar uma dica, né? Ambas figuras conseguem aí, digamos, né, nos deixar aquecidos, conseguem nos deixar forte para o desempenho das nossas atividades diárias. Então, a termoquímica, ela tem como estudo, né, como referência o quê? Estudar as variações de energia que acompanham as reações químicas. Então, quando comemos um alimento, o alimento eles nos fornece uma energia no qual nós vamos desempenhar nossas atividades do dia a dia. Ao lado, nós temos a fogueira, por exemplo. Ela fornece calor para manter um ambiente aquecido ou até mesmo para a realização, olha a palavrinha nova para vocês, ó, de trabalho. Então, aproveitando, energia, pessoal, é colocado como sendo aquilo capaz de realizar trabalho. E a termoquímica vai estudar essas variações de energia que são acompanhadas das transformações químicas. Detalhe importante, até mesmo os fenômenos físicos, tá, acompanham com variação de energia. Pense, um bloco de gelo derretendo e uma água congelando. Ambas situações físicas envolvem variações de energia. Bom, dando então continuidade ao nosso estudo, nós temos o seguinte: mas como podemos medir o calor dos alimentos? Quando comemos, por exemplo, um pão ou um pedaço de carne ou algo parecido, como a gente conseguiria medir o calor que este alimento vai nos fornecer? Para responder essa pergunta, nós temos esse equipamento já, digamos assim, nos moldes, né, atuais, no qual nós o chamamos de calorímetro. Então, os calorímetros são aqueles equipamentos capazes de medir a quantidade de calor dos alimentos. E qual é o princípio que ele utiliza? A combustão, ou seja, a queima dos alimentos. Então, quando você queima um alimento, quando você provoca a combustão desse alimento, dentro de um aparelho chamado calorímetro, ele consegue então medir, né, a quantidade de calor que esse alimento pode nos fornecer. Porém, também nós podemos ter aí, no caso, né, uma pequena equação matemática no qual ela pode nos auxiliar nesse cálculo. E essa equação é a famosa equação do Ki-Macete.
Traduzindo aqui macete, pessoal, ou seja, Q é energia, M é uma massa de material que é submetida a uma transformação. C é o calor específico desta matéria que vai sofrer a transformação e ΔT é a variação de temperatura. Nós vamos ver a tradução de cada uma dessas letrinhas ou de cada uma dessas variáveis na nossa pequena equação. Começamos então com o seguinte, Q, como mencionado, é a quantidade de calor liberado. Aqui neste caso ela é expressa em caloria. Aí fala assim, Xande, lá atrás estava em quilocaloria. Na verdade, uma caloria é uma quantidade muito pequena de energia. Então, para mantermos essa quantidade de energia de forma macro, a gente usa um múltiplo quilo, onde não devemos esquecer que o quilo vale o quê? 1000. Então, uma quilocaloria, você tem o quê? 1000 calorias, ok? Bom, nós temos agora o M, que é a massa do participante da transformação, que é expressa em grama, tá? Nós temos aí o ΔT, que é a variação de temperatura, e ela é expressa em graus Celsius. Essa variação de temperatura é a temperatura que você tem no início da sua experimentação e a temperatura final da experimentação. Então, é a temperatura final menos a inicial. E o C é o calor específico, que é expresso em caloria por grama grau Celsius. Preciso ou devo decorar os valores de calor específico dos diversos tipos de materiais? Não. Normalmente essa variável, melhor, essa constante, ela vem tabelada para você. Imagine você ter que decorar aí o calor específico de algumas milhares de substâncias. Ficaríamos loucos. Então vamos deixar a loucura de lado e vamos ter aqui, por exemplo, uma tabelinha, onde indica você o calor específico de alguns materiais, tá? Como água, álcool, alumínio e ar. Perceba aí, né, a diferença entre os calores da água e o ar. Então a água tem um calor específico bem elevado comparado ao ar. Tem que decorar a tabela? Não, não preciso decorá-la, tá ok? Bom, passando à frente, nós vamos ter agora então o seguinte. Nas transformações que envolvem calor, nós vamos ter os fenômenos ditos como exotérmicos e os fenômenos como dito endotérmicos. Lembrando, fenômeno é toda alteração que você provoca à matéria. Então, a provocação exotérmica e a provocação endotérmica na matéria, o que refere-se a esses termos? Então, nós temos o seguinte, todo processo exotérmico, todo fenômeno exotérmico, são aqueles fenômenos que ocorrem com perda de calor, com liberação de calor. Então, perceba, inclusive, né, o termo exo é do grego fora, tá? Fora de, fora para. Então, imaginemos o seguinte, imagine um sistema, ou seja, sistema é um termo que você usa para indicar aquilo que você colocou em estudo. E o que está ao lado do sistema nós chamamos o quê? De vizinhança. Então, um processo exotérmico é todo aquele processo no qual a vizinhança começa a esquentar. Por quê? Porque o sistema está perdendo, o sistema está liberando, o sistema está jogando para fora o quê? Uma certa quantidade de calor. Então, pense bem, ou se atente, sempre que você estiver próximo a um sistema, se você começar a sentir calor, é porque ele está liberando, então é exotérmico. Então, de forma análoga, nós fazemos agora com os processos endotérmicos. Estes são aqueles no qual ocorre com absorção de calor. Então pense o seguinte, se você ficar próximo de um sistema, ou seja, em algo que você está estudando, se você começar a sentir frio, é porque o sistema que está próximo a você, vizinhança, está roubando o calor de você. Você está o que no caso? Perdendo calor. Mas cuidado, a análise é sempre em função do sistema. Então o sistema está absorvendo. Então o sistema está ganhando calor. Então nós temos um processo endotérmico. Então exo, transformações que ocorrem com liberação de calor do sistema para a vizinhança. Endotérmico são aqueles processos no qual ocorre com absorção de calor da vizinhança para o sistema, ou seja, então o sistema ganha. Exo, o sistema perde. Endo, o sistema ganha. Beleza? Bom, dando continuidade agora, nós vamos tentar enxergar matematicamente as reações exotérmicas. E as reações exotérmicas são todas aquelas reações em que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Logo, por essa afirmação matemática, né, maior e menor, você tem o seguinte, toda transformação
que ocorre com uma variação de entalpia menor do que zero, nós a chamamos de exotérmica. Enquanto que toda reação endotérmica, todo fenômeno, toda transformação endotérmica que ocorre com uma variação de entalpia maior do que zero, então ela é dita como sendo endotérmica. Então, as reações endotérmicas são aquelas no qual a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Então, a transformação acontece com ganho de energia. Você deve estar preocupado aí com a palavra entalpia, correto? Bom, então não se apavore. Nós veremos já já a ideia de entalpia. Mas neste momento, eu só estou afirmando matematicamente. Toda variação menor que zero, exotérmico. Toda variação de entalpia maior que zero, endotérmica. Tá bom? Não fique aflito. Entalpia, conteúdo de energia. Ok? Bom, então nós temos agora, por exemplo, uma situação no qual nos mostra o diagrama, né, de mudanças de fase. Perceba que estes fenômenos, que não são químicos e sim físicos, também ocorrem com variação de energia. Perceba, quando temos um bloco de gelo, ou seja, água sólida, se nós deixamos ela exposta ao sol, o que esse bloquinho de gelo faz? Derrete. Palavrinha charmosa. Ele se funde, ele sofre fusão. Então, para que ele sofra fusão, é necessário que ele absorva calor. Então, aí nós temos a seguinte situação: de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou ainda de sólido para gasoso, são fenômenos físicos que ocorrem com absorção de calor, ok? E o processo inverso, que é a passagem do gasoso para o líquido e o líquido para o sólido, é necessário que as partículas percam calor, liberem calor, para que a matéria se organize. Então, gasoso para o líquido perde calor, bem como também líquido para sólido, a matéria deverá perder. Ou, se você preferir, também pode usar a palavra liberar tranquilamente. E, é claro, não esquecer da sublimação. Só fiquem atentos que a sublimação, na verdade, neste caso, você pode empregar o termo também ressublimação, que é a passagem da fase gasosa para a fase o quê? Sólida. E ocorre com liberação de calor. Bom, agora nós vamos realmente, então, digamos assim, traduzir a entalpia. Entalpia é representado pela letra H, ok? Então, na química, sempre que você vê a letra H maiúscula, está indicando a você o quê? Entalpia. E a palavra entalpia está dentro do estudo da termoquímica. Bom, então vamos traduzir a entalpia. Preste bem atenção agora nessa fala. Entalpia é a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida num sistema, tanto numa transformação química ou no quê? Numa transformação física. Bom, detalhe importante agora. Esta variação de energia, ela deverá ocorrer a pressão constante. Ok? Então, a pressão estando constante, a entalpia é dita como sendo a quantidade de energia liberada ou absorvida em uma transformação química ou física. Temos agora o seguinte, a afirmação da letra H para ser usada para representar a entalpia. E agora temos o seguinte, na nossa prática, no nosso dia a dia, tá? A quantidade de calor envolvido numa transformação química, nós conseguimos medi-la, mensurar através da variação de entalpia, ΔH. Delta variação, H entalpia, ou seja, variação de energia, variação de calor. E como ela é feita? Bom, ela é feita através dessa fórmula simplesinha, onde você tem que ter a entalpia final, ou também entalpia do produto, menos a entalpia inicial, ou entalpia do reagente. Então, ΔH é a variação da entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ok? Bom, aí é o seguinte. HF, como mencionado, é a entalpia final do seu estado em estudo, ou a entalpia do produto. E aí no HI é a entalpia do estado inicial, ou a entalpia dos reagentes. Bom, por hoje, pessoal, é só. Voltaremos em breve analisando os gráficos de entalpia. Boa semana a vocês e bons estudos.